Bom dia, ouvinte do canal Psicólogo em Sua Casa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dificuldade em falar não. Nós vamos falar da dificuldade que muitas pessoas têm em dizer não, em dizer a palavra não. Então, a princípio, isso pode parecer um assunto, às vezes, assim, corriqueiro ou sem grande profundidade, mas ele tem um grande significado. E eu estou trazendo esse assunto aqui exatamente porque, no decorrer da minha experiência clínica, nós vamos percebendo, junto com as pessoas que vão até o consultório, essa grande dificuldade em dizer não. E isso vai trazendo um sofrimento na vida da pessoa. E quando nós vamos conhecendo melhor o que vai levando, o que vai motivando essa dificuldade, nós vamos encontrando questões lá na nossa autoestima. Então é por isso que eu achei importante hoje a gente conhecer um pouco mais sobre essa dificuldade em dizer não. Uma coisa é quando eu falo muito sim, às vezes eu falo não. Tem pessoas que na maior parte das vezes não conseguem dizer a palavra não. São pessoas que geralmente aceitam tudo que é pedido a elas, que é proposto a elas, né? São pessoas que têm uma facilidade, vamos dizer assim, não é facilidade a palavra, mas elas se deixam levar muito, sempre concordando com o outro, por conta da dificuldade em se colocar suas opiniões, em discordar, em colocar o seu limite. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. O que significa, meu querido ouvinte, dizer a palavra não? A palavra não, ela vem para aqueles momentos que a pessoa me pede alguma coisa, eu estou impossibilitado de realizar alguma coisa, essa coisa que essa pessoa me pediu, e eu tenho que dizer a ela que agora não. Agora eu não posso fazer o que ela está me pedindo, né? Seja no ambiente de casa, no ambiente de trabalho. No ambiente profissional ainda costuma ser um pouco mais difícil por conta, de alguns receios, alguns medos que nós temos de como que o outro vai receber esta palavra, esta resposta. Mas o não, ele cabe nessas situações, naquelas situações na qual eu me vejo impedida de realizar alguma tarefa, por algum motivo. Na educação dos pais, os pais dão para os filhos, quando os filhos venham a pedir alguma coisa que não é possível, que naquele momento os pais não têm como oferecer, então ele vai dizer o quê? Ele vai dizer não, agora eu não posso, agora eu não tenho, Na hora que o filho possa ter feito alguma coisa que precisa de uma orientação, que precisa de uma correção, então vai ser a hora que o pai vai chegar e falar assim, não, isso aqui não pode ser realizado, isso aqui não pode ser feito, por que que não pode? Então a palavra não, ela faz parte da nossa vida. Por quê? Porque nós temos limites, porque cada pessoa é de uma maneira, cada pessoa está passando por um momento diferente na vida. Então, tanto a palavra sim quanto a palavra não, elas precisam de ser colocadas, elas precisam de ser ditas. E quando nós colocamos a palavra não, é importante que a gente saiba colocar essa palavra. Por que é importante que a gente saiba falar a palavra não para as pessoas? Ouvinte, você gosta de receber um não? Quando você pede alguma coisa para alguém, seja para o seu pai, para sua mãe, seu esposo, seu filho, ou alguém, alguma outra pessoa ao seu redor, você gosta que ele fala com você, não, agora eu não vou poder, não vou dar. Eu acho para que todos nós receber um não
não é fácil. Eu acho que lá no fundo nós sempre gostaríamos que as pessoas concordassem conosco, aceitassem o que nós estamos pedindo para elas. O sim sempre é muito bom de receber. O não é um pouco mais difícil. Então é natural que as pessoas, a princípio, não gostem de receber o não. Seja um pouco mais difícil receber o não do que receber o sim. Todos nós sabemos disso, porque isso está em nós. Então, muitas vezes, nós vamos criando uma dificuldade em relação a essa palavra. Todos nós temos. Tem pessoas que têm uma dificuldade menor em dizer não para as pessoas e em receber não também. Tem pessoas que têm uma dificuldade maior e tem pessoas que simplesmente não conseguem dizer a palavra não. Elas têm muita dificuldade em colocar os seus limites. Então, hoje, a gente vai conversar um pouco, principalmente direcionado para essas pessoas que têm essa grande dificuldade em falar essa palavra, em falar não para as pessoas, para os filhos, para o seu cônjuge, para os seus pais, irmãos, colegas de trabalho, chefes. Então, não é fácil, princípio, mas é necessário. E nós vamos conversar um pouco sobre isso daí, sobre essa importância. Primeira coisa, ouvinte, o que leva essa dificuldade de dizer não? Quando a pessoa tem muito medo de falar a palavra não para o outro, a pessoa pede alguma coisa e ele fala sim, sim, mas lá no fundo ele não quer, ou ele não gostaria de fazer, ou ele não pode fazer, ou ele está impedido de fazer, e mesmo assim ele aceita fazer. O que o motiva a aceitar, a dizer a palavra sim, ao invés do não? Então, o que está por trás disso, ouvinte, geralmente são medos. Medo de desagradar o outro. A gente sabe que as pessoas não gostam de receber não. Então, aquelas pessoas que têm grandes dificuldades, ela já traz com ela um medo grande de desagradar, um medo de, a partir dali, a pessoa ficar com raiva dela, a pessoa se afastar dela, ou ter uma impressão ruim dela. Então, geralmente, os medos ficam muito em torno disso daí. Existe também sentimentos de culpa em relação à pessoa colocar um limite. Chegar e falar, não, aqui não, eu não vou poder hoje, você vai me desculpar, eu não vou poder te atender, não vou poder fazer esse favor para você agora. Então, às vezes, a pessoa também se sente ou culpada, ou se sente ruim em não atender ao pedido do outro, em não satisfazer aquilo que o outro está pedindo dele. Então, sentimentos como esses vão permeando a pessoa que tem muita dificuldade de dizer a palavra não. Só que com isto, o que acontece? A pessoa, ela evita, na cabeça dela, no pensamento dela, ela está evitando de criar um problema com aquele que está solicitando um favor ou solicitando alguma coisa. Então, ela está evitando de criar um problema com aquela pessoa, mas está criando um problema mesmo. Por que, ouvinte? Porque lá no fundo, o que acontece é que a pessoa, ela não querendo contrariar o outro, ela está se contrariando. Porque se lá dentro dela, ela entende que ela não poderia estar atendendo aquela pessoa naquele momento, seja no ambiente de trabalho, porque ela já está ocupada, porque ela já está cheia de trabalho, ou porque ela já está cansada. Aí vamos supor que o chefe pede ela para fazer mais 3 atividades, mas ela já está no seu limite de atividades já.
mas o chefe não está sabendo disso. E a pessoa que já está no seu limite, como não sabe dizer não, ela tem essa dificuldade, ela aceita para não criar um conflito, né, no seu pensamento. E com isso, ela aceita aquilo, mas aceita contrariada. Ela aceita de uma forma insatisfeita. E aí ela fica sobrecarregada de trabalho, ela fica mais estressada, mais cansada, vai tomando tudo para si mesma. Então aquela pessoa que tem a dificuldade de colocar os seus limites, até onde eu posso ir, aqui eu já não posso mais, então eu vou dizer que não, eu não posso. O que vai acontecer? Ela vai se sentindo mal, né? Mal consigo mesma. O tempo todo, então, ela vai começando a criar mais momentos de contrariedade com si mesma, porque ela vai priorizando cada vez mais o outro e não se prioriza, né? Não prioriza suas necessidades, não prioriza os seus sentimentos, não prioriza a sua realidade, a sua natureza. Então ela vai criando dentro de si cada vez mais um sentimento assim de falta de importância consigo mesma, uma desvalorização pessoal consigo mesma. Vai criando às vezes um sentimento de raiva em relação ao outro, porque vai dando a impressão de que o outro vai abusando. Porque o que acontece? Quanto mais o outro pede as coisas e quanto mais eu aceito, mais ele vai pedindo, eu estou aceitando. Então, se eu estou aceitando, é sinal de que eu estou tendo, né? Então, a outra pessoa, e pode ser qualquer uma pessoa, né? Pode ser os nossos familiares, pode ser o nosso cônjuge, nossos filhos, colegas de trabalho. As pessoas, elas vão vendo que eu sou uma pessoa sempre muito, que estou aberta a tudo, né? No sentido de aceitar o que me é solicitado sempre. Então, eu não coloco os meus limites. Então, as pessoas sempre vão recorrer a mim, né? De todas as maneiras, de uma maneira que não tem limites. É isso que é importante ficar entendido. Então, com isso, lá dentro de mim, eu vou começando a criar um sentimento, às vezes, de raiva em relação às outras pessoas, achando que elas estão começando a abusar. Tá pedindo isso, tá pedindo aquilo, tá falando isso, tá falando aquilo, que absurdo, como é que não percebe que eu já estou cheia de coisas? Como é que não percebe que eu já estou atolada de trabalho? Que eu já estou fazendo coisas demais e a pessoa nunca reconhece isso? São pensamentos comuns de passar por nós. E esse sentimento de raiva, de abuso, ele vem porque muitas vezes nós esperamos que o outro perceba que eu já ultrapassei os meus limites há muito tempo. Só que o outro não vai perceber isso nunca, porque eu não demonstro isso para ele. Por quê? Porque eu não me posiciono para ele, eu não falo para ele como eu sou. E ele não é obrigado a adivinhar. Não é isso, ouvinte? Nós até conversamos sobre esse assunto semana passada, que foram sobre as expectativas que nós criamos em relação às pessoas. Muitas vezes nós ficamos esperando que as pessoas saibam o que nós queremos, o que nós estamos passando. Nós ficamos esperando que ela corresponda ao que eu estou querendo. E ela não vai muitas vezes corresponder, porque ela não faz ideia do que eu estou sentindo, né? De que eu estou passando, como está a minha realidade. É eu que preciso de me colocar, eu que preciso de me posicionar. E aí o que acontece? Acontece que eu vou criando dentro de mim um estresse, sentimentos de mágoa. E aí quando começam a vir situações em que as pessoas venham me pedir coisas, como eu tenho dificuldade em dizer não, eu não consigo dizer não, e aí eu também às vezes já arrumo desculpas.
Começo a arrumar desculpas de fazer isso, fazer aquilo. Não tenho coragem de falar a verdade, né, para a pessoa. E muitas vezes começo a falar até coisas que não são verdadeiras, né? Vai contra o que eu acredito, não gosto de dar desculpas, mas por minhas dificuldades em dizer não, às vezes eu acabo até fazendo isso. Depois fico até arrependido. Então a gente começa a criar uma série de comportamentos, começa a ter sentimentos que começam a nos incomodar, ouvinte. Começam, na verdade, a trazer sérios sofrimentos em nossa vida. Por quê? Porque nós não vamos nos priorizando. São atitudes que fazem com que nós não nos respeitemos, né? Eu começo a priorizar o outro e não priorizo a mim mesma. Priorizo as necessidades do outro, o que o outro quer, o que o outro acha, a opinião do outro, e não me coloco. E isso vai minando por dentro o meu senso de valor pessoal, de respeito próprio, a minha autoestima. Então é por isso que no início eu comentei que são assuntos de consultório e não são poucos. Várias pessoas, né, nós conversamos sobre isso no consultório, sobre essa dificuldade. E lá no fundo nós vamos entender que essa dificuldade em dizer não, ela é proveniente lá da nossa autoestima, né? Uma autoestima que às vezes precisa de ser mais fortificada, precisa da gente se conhecer um pouco mais e entender o que está levando essa dificuldade em dizer a palavra não para as pessoas. Essa dificuldade em dizer não, muitas vezes, na maior parte das vezes, ela é originada realmente lá na nossa infância. Quando nós temos aquela criação, quando os pais eles dão aquela criação que não conseguem valorizar muito a opinião das crianças, o sentimento das crianças, as produções das crianças. Quando o valor dos pais é muito a questão da obediência. Isso, ouvinte, nós precisamos de entender que é quando ocorre na maior parte das vezes. Então, o importante é ter o equilíbrio, né, entre a obediência, precisa de existir, a questão dos filhos ouvirem os pais. Mas também é muito importante os pais ouvirem os filhos. Porque os filhos, cada um de nós, tem uma natureza diferente. Cada pessoa é uma. Tem a sua genética, o seu temperamento, o seu jeito de ser. E a criança, ela tem o mundo dela de criança, os seus interesses de criança, os seus gostos de criança. E isto precisa de ser validado, isto precisa de ser escutado. É importante que o adulto viva o mundo da criança, dê valor, dê crédito às coisas que a criança gosta de fazer, para que a criança consiga se sentir enxergada, para que a criança consiga se sentir valorizada naquilo que ela é, naquele momento de vida dela. Então, quando ela só obedece, qual que é a mensagem que é passada para ela? Né? Que o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, né, não tem valor. Eu preciso de fazer o que o outro fala para eu fazer. Eu preciso de seguir o que o outro diz que eu tenho que seguir. Então, essa mensagem, ela fica muito forte quando é valorizado demais na infância, em excesso, a questão da obediência aos pais. Então, crianças muito obedientes, pais que são muito autoritários, né? Aquela educação mais rígida,
Às vezes, quando os pais são mais distantes amorosamente, afetuosamente. Então, essas condutas, elas vão fazendo a pessoa ficar mais distante de si mesma e muito preocupada em agradar o outro. E muito preocupada em buscar o reconhecimento do outro. À medida que eu agrado o outro, à medida que eu obedeço o outro, à medida que eu concordo com o outro, que eu faço com que o outro está me solicitando, é que eu sou amado, sou valorizado. Isso acontece muito, ouvinte. Não é uma coisa incomum de acontecer, né? Por isso que todos nós, de alguma forma, trazemos em algum grau essa dificuldade de nos posicionar. Mas é importante que a gente compreenda o que também motiva essa dificuldade, né? E aos poucos nós precisamos entendendo isso para a gente poder, né, conseguir sair um pouco desse medo. Medo de não agradar as pessoas, medo do outro ficar com raiva de mim, medo de criar um conflito com o outro. Porque essas ideias que nós vamos criando é que dificulta a gente de se posicionar. Nós não gostamos de receber não, mas também não é tão difícil assim. Na prática, a coisa também não é tão grande assim, tão dramática assim. Então, quando nós falamos um não para alguém, é importante nós também explicarmos o porquê que eu não posso atender aquela pessoa. Para que ela saiba, para que ela perceba, né? O que também está acontecendo que eu não posso atendê-la. Ela tem uma expectativa que eu a atenda. E eu digo a ela que não. Só que, para que ela não se sinta, né? Não pense que eu esteja com má vontade, para que ela não pense que eu simplesmente não quero ajudá-la, que eu não tenho interesse nas coisas dela, é importante eu também falar para ela por que eu não posso ajudá-la naquele momento. Falar de uma forma respeitosa, falar de uma forma mostrando interesse na pessoa. E com isto, o seu não será bem aceito. E com isso, você será uma pessoa mais respeitada. A pessoa vai te conhecer mais, vai saber mais, né, da sua realidade. E aí, aos poucos, né, a pessoa ela também vai conseguindo esses abusos que ocorrem muitas vezes, né, do outro ficar sempre pedindo, do outro ficar sempre te solicitando. Isso aí vai aos poucos terminando, porque ele vai conhecendo mais a sua realidade. Ele vai sabendo mais o que é possível, o que não é possível. Então, ouvinte, o que significa dizer não? Significa eu me posicionar diante das pessoas. Significa eu mostrar para as pessoas quem eu sou, quais são os meus limites, quais são as minhas possibilidades, como eu penso a respeito das situações. E cada um é um, né? Cada pessoa é de um jeito. Então, por isso é importante, né, que da mesma forma que eu fale sim, nos momentos em que realmente eu não puder atender solicitações ou que eu discordar de alguma situação, eu diga a palavra não. Às vezes não é fácil de ouvir, mas se é não, é não. Então nós precisamos de dizer de uma forma também com que a pessoa entenda o porquê desse não, né? Então, fundamente isso. Fale para a pessoa, não, agora eu não posso. Por que eu não posso? Agora eu vou estar fazendo uma outra tarefa, gostaria muito de te ajudar, mas eu estou muito ocupada agora, mas numa próxima vez, né, eu podendo te ajudar, você pode contar comigo. Então, existem formas que a gente pode, né, naquele momento dizer não, fazendo com que a pessoa principalmente compreenda os motivos daquele não. Eu acho que o mais importante naquela hora é isto, né? E se colocar à disposição para um outro momento que você pode ajudar quando você puder ajudar.
né? Quando você tiver essa disposição para ajudar. Então a pessoa vai entender, né, o porquê que você não está podendo estar ali atendendo a solicitação, mas ela vai entender que você também não está fazendo com má vontade. Então é uma forma que você tem. Sempre fundamente o seu não. Coloque os motivos do porquê que você está negando ali a solicitação da pessoa, para que ela entenda, né, o que está acontecendo. E sempre fale de uma forma acolhedora, sempre fale de uma forma, né, colocando-se à disposição para um outro momento, que você possa realmente ajudar, que você tenha a condição de ajudar. Isso, né, eu acho que deixa as portas abertas e a pessoa vai compreender, né, que naquele momento você não vai poder atender. Tudo vai muito da maneira como nós falamos as coisas, né, ouvinte? Então, tudo é a forma como eu digo. Então, se eu entendo que eu preciso de dizer determinadas coisas a uma pessoa, seja chamar a atenção de alguém, seja pontuar algo que precisa de ser melhorado, isso em relação a trabalho, em relação à educação dos filhos, no relacionamento com o marido e a mulher, tudo dependendo da forma como eu falo, pode ser bem recebido ou mal recebido. Então é necessário ser claro, usar um tom de voz equilibrado, principalmente nesses momentos em que eu vou colocar um limite para a pessoa. Veja bem, ouvinte, colocar limites não é fácil. Por quê? Porque eu não estou correspondendo à expectativa do outro, né? No momento em que eu digo assim, não, eu não posso, ou isso aqui você não pode fazer, eu estou pondo um limite, eu estou me posicionando. Então, eu preciso saber fazer isso de uma maneira, né, que dê um resultado produtivo, que a pessoa entenda esse posicionamento e que não crie conflitos. Vem um sentimento de culpa quando você diz não às pessoas. O que é esse sentimento de culpa, ouvinte? É quando a pessoa sente que está fazendo algo que ela não poderia estar fazendo. É como se ela estivesse fazendo algo errado, em discordar do outro, em se posicionar, em não aceitar alguma coisa. Então esse sentimento de culpa, muitas vezes, ele está relacionado realmente já com uma maneira, né, da gente, com medo. Às vezes o medo de desagradar, né, lá dentro a gente não se permitir também falar o que eu quero, o que eu acho, o que eu sinto. Então, às vezes eu não me permito isso, eu tenho essa dificuldade em me colocar, em me valorizar. Estou tão, às vezes, acostumada, né, em agradar a outra pessoa, em prestar mais atenção na outra pessoa. E aí eu tenho dificuldades em falar de mim mesma, né, em falar aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E aí já é uma questão que a gente precisa de trabalhar, né? Às vezes até em psicoterapia mesmo. Então, ouvinte, o que acontece? Como é que nós podemos diminuir essa dificuldade? Se você percebe que é difícil para você falar a palavra não e que você tem sofrido com isso, você se sente contrariado, chateado, o que você faz, mas lá no fundo insatisfeito. Primeira coisa, aos pouquinhos, tentando colocar os limites, os seus limites para as pessoas, na medida do possível. Olha, hoje eu vou fazer, mas amanhã não, né? Então, tente fazer isso com aquelas pessoas mais próximas, com aquelas pessoas que você tem mais facilidade de contato, em dizer não, né? Às vezes para um irmão, às vezes para um amigo que você confia mais. Então, vá aos poucos, na medida do seu possível, tentando se colocar, tentando falar o que você sente. Quando disser a palavra não,
Explique o porquê do não, fale o que você está sentindo na hora, o que você está passando na hora, para que a pessoa possa te entender. Né? Se coloque à disposição para uma outra oportunidade, se for possível, né? Posso te ajudar numa outra oportunidade, se eu puder, você pode contar comigo. Nesse momento, infelizmente, eu não vou poder te ajudar por causa disso e daquilo. Então, aos poucos, vá tentando se colocar, se posicionar, primeiramente com as pessoas mais próximas, né? E aos poucos, não vai ser de início que vai ser tão fácil, mas você precisa de começar a fazer, você precisa de começar a dar valor, né, para aquilo que você está sentindo, para os seus limites. Cada um tem o seu limite. Por exemplo, tem gente que dá conta de trabalhar à noite, tem gente que não dá conta de trabalhar à noite. Isso é da natureza da pessoa. Então, são coisas que nós precisamos de restar, né? Agora, ouvinte, tem aquelas dificuldades que são mais difíceis mesmo, né? Que estão lá na nossa questão de autoestima, na nossa questão, assim, de uma necessidade muito forte de agradar as pessoas. E às vezes isso está maior do que nós. Então, nesse momento, nós precisamos de procurar uma ajuda, um auxílio. Não tenhamos vergonha disso, pelo contrário, o profissional psicólogo está aí para poder auxiliar exatamente nessas questões. E auxilia muito, né, a pessoa à medida que ela vai compreendendo, tratando, né, se conhecendo a si mesmo, seus sentimentos, fortificando a sua autoestima. Muito naturalmente ela vai conseguindo se posicionar, ela vai conseguindo se colocar, priorizar também a sua natureza, priorizar também os seus sentimentos, né? Os relacionamentos saudáveis, eles são baseados na igualdade. Então, os mesmos direitos que o outro tem, eu também tenho, de dizer sim, de dizer não, e nós precisamos, né, começar a aceitar isso e buscar isso para a nossa vida, para que nós possamos nos sentir mais felizes, nos sentir mais saudáveis, e com isso também poder oferecer coisas boas para o outro também, sentimentos bons, né? Qualidade de relacionamento para as outras pessoas que também estão ao nosso redor. Então, estamos chegando ao final de mais uma reflexão. Quero desejar que você tenha uma boa semana. E se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, se sentir à vontade de me procurar para conversar, eu me encontro na Clínica Mosaico, telefone 3775-1715. Você pode ligar e agendar o seu horário. Vou te receber lá com muito carinho. Bom dia!